Olá, meu irmão, minha irmã. Muito bom tê-lo conosco em mais um episódio de Hope, enfrentando biblicamente as nossas lutas. Nós temos investido tempo nestes últimos episódios, procurando compreender o que fez de Jó um homem tão forte? O que fez Jó permanecer de pé num tempo tão difícil, num tempo de dor e aflição? E vimos que a primeira grande questão estava atrelada à integridade. A integridade era a causa daquele teste. E era a integridade a resposta para que ele permanecesse de pé. A disposição do seu coração determinaria a sua força em tempos de dor e aflição. Vimos então no último episódio a primeira característica dessa integridade de Jó. Jó era um homem íntegro, porque havia um perfeito equilíbrio, uma perfeita harmonia em seu coração entre o que ele declarava crer e o que ele praticava. Uma harmonia perfeita. A vida de Jó não estava baseada em estilos de vida que ele criara para si, mas a vida dele estava baseada na essência da vida: Deus. E ele demonstrou essa harmonia tão clara, tão perfeita na sua vida. Mas é interessante que, se continuarmos olhando a descrição de Jó no capítulo 1, versículo 1, diz que ele era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Observe essa frase agora: ele temia a Deus. A integridade de Jó, ela não era apenas uma integridade perfeita, harmoniosa. Ela era uma integridade que conjugava o princípio da sabedoria. Provérbios nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó não andava simplesmente de forma digna. Ele não andava apenas de forma irrepreensiva diante dos homens. Jó tinha de fato um relacionamento verdadeiro com Deus. Lembre-se que o anjo da morte, ou o anjo da corte, da acusação, aborda exatamente esse ponto com o Senhor Deus. Na tese daquele anjo da corte, segundo o versículo 11, bastava Deus tocar na vida de Jó, que Jó blasfemaria contra o Senhor Deus. Ora, o que aquele anjo desejava demonstrar nessa acusação? Estava mais do que certo na mente daquele anjo que aquele temor que Jó tinha de Deus
era meramente uma questão de interesse, meramente uma questão de barganha. A ideia é simples, a ideia é esta: se Deus estivesse abençoando, eu temeria ao Senhor, eu faria tudo o que Deus quisesse. Mas se Deus não me abençoasse, eu teria todas as razões para rejeitar esse Deus. É exatamente isso que a gente vê, por exemplo, na mulher de Jó. Quando ela vê tudo se perdendo, ela vê os seus filhos morrerem, ela vê o estilo de vida que eles tinham indo para o ralo, ela entra em desespero e chega para o seu marido e diz algo muito grave. As nossas traduções traduziram assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Isso era uma blasfêmia. Mas em hebraico, a ideia é um pouco pior. E aí, exatamente por não termos uma equivalência exata, os tradutores optaram pela tradução amaldiçoa teu Deus e morre. Em hebraico, literalmente, aquela mulher chega para o seu marido e diz: abençoa o teu Deus e morre. Por que ela usou essa expressão? Ela usou essa expressão para dizer o seguinte: o seu Deus é um Deus tão fraco, um Deus incapaz de nos proteger, um Deus incapaz de manter a nossa prosperidade. Ele é um Deus tão fraco que é Ele que precisa da sua bênção. Dê uma bênção para Deus, que nada pode fazer por nós, e morre. Veja, o coração daquela mulher não tinha o temor do Senhor. O máximo que se pode dizer é que havia temor enquanto tudo ia bem. A mesma experiência que eu vejo em tantas pessoas que me buscam pedindo ajuda através do aconselhamento bíblico, que na hora que o sofrimento chega, cadê Deus? Por que Deus me abandonou? Ele não poderia ter impedido. Todavia, mesmo Jó sendo testado dessa forma tão dura, é impressionante como ele manteve-se fiel. Todos os bens lhe foram tirados, seus filhos lhe foram tirados, até a sua vida foi tocada. E com isso ele viu o seu corpo ser deformado, consumido por uma doença muito séria. Mesmo assim, isso não fez Jó blasfemar contra Deus. Não fez voltar-se contra o seu Deus. Porque no seu íntimo havia temor do Deus Todo-Poderoso. E isso revela essa integridade. Ele foi tentado não somente pela dor a blasfemar contra Deus, mas ele teve também um empurrãozinho da sua mulher, como nós vimos. Quando essa mulher o empurra a blasfemar, é interessante você observar a resposta desse homem. Ele diz à sua esposa: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus,
e não receberíamos também o mal? Isso é integridade marcada pelo temor genuíno a Deus. Mas o que significa esse temor? Essencialmente, há dois significados no Antigo Testamento. Temor pode significar medo, mas temor também pode significar reverência. Compreenda, os dois sentidos são válidos, os dois sentidos são verdadeiros, eles não se excluem. Há momentos em que a sabedoria nos levará a temer a Deus, porque sabemos que Ele é um Deus justo, sabemos que Ele não deixará de punir os nossos pecados. Todavia, em Jó, a palavra temor refere-se ao conceito de reverência. De uma forma prática, podemos dizer que temor, enquanto reverência, é um relacionamento de respeito a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele faz ou deixa de fazer. Era isso que impedia Jó de blasfemar contra Deus, porque o seu amor pelo Senhor o levava a respeitá-lo, independente do que Deus desse a ele. Não era uma relação de respeito pautada na barganha, como insinuara o anjo da corte, mas era uma relação de humildade diante da majestade daquele Deus que sempre o acolheu e o amou. Infelizmente, quando nós olhamos as nossas próprias vidas, às vezes, quando fazemos um autoexame do relacionamento que temos tido com Deus, vemos quão superficial é esse temor que dizemos ter do Senhor. Basta um pequeno problema para começarmos a achar que Deus não é justo. Basta um pequeno problema e começamos a duvidar que Deus seja bom. Nessa relação que nós construímos com Deus, Ele se parece muito mais um escravo nosso, não o Deus que governa tudo, não o Deus que faz todas as coisas para revelar a sua glória, mesmo em meio ao nosso sofrimento. Parece que Deus existe apenas para realizar nossos caprichos, nossas vontades. Um escravo que só é útil quando está tudo bem, quando está dando tudo certo. Porém, quando as coisas pioram, surge o desemprego, vem a doença, quando o adultério se revela no lar, quando os filhos se rebelam, onde está Deus?
E aí dá vontade de descartá-lo como se ele não fosse mais Deus. E, infelizmente, nós temos que admitir, se queremos realmente passar o tempo de dor e aflição, precisamos admitir que muitas das vezes o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento meramente interesseiro. Nós só o respeitamos à medida que recebemos algum benefício. Caso contrário, nós o desprezamos. Veja quantas pessoas que, confrontadas pelo momento difícil da dor, da aflição, não querendo expor, não querendo colocar o seu coração para fora, se afastam da própria comunhão da igreja. Elas estão revoltadas, elas estão machucadas, elas estão feridas e elas querem distância da igreja. E elas dizem, é um lugar só de gente hipócrita, só de gente falsa. É triste porque essa pessoa não percebe que o problema não é a igreja. É que o coração dela está decepcionado com Deus. Está magoado. Deus falhou com ela. Veja, isto não é integridade. É exatamente a ausência da integridade que faz com que essa pessoa tome esse tipo de comportamento. Porque a integridade me levaria ao temor do Senhor. E o temor do Senhor me ensinaria que, com toda certeza, eu não vou ter respostas. Mas eu continuarei a amar a Deus e respeitá-lo. Porque eu sei que, de uma forma sábia, Ele conduziu todas as coisas. Em 2012, eu vivi uma experiência muito difícil também. Eu saí muito cedo de casa por causa do seminário. Eu ingressei no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, aos 18 anos de idade. E desde então eu tinha pouco contato com a minha mãe. No ano de 2011, para ser mais exato, meu irmão Alex, hoje pastor, pastor Alex, estava mudando para Brasília, atendendo a um convite meu. E mamãe estava morando sozinha, então nós tínhamos planejado cuidar dela. E eu estava muito feliz, empolgado, porque depois de tantos anos, eu poderia ter a minha mãe perto de mim. Eu poderia cuidar dela, eu poderia fazer por ela o que o ministério não me permitiu fazer, por estar distante. E quando tudo estava encaminhado, minha mãe sofreu um acidente, ela machucou o dedo do pé e ela era diabética. E essa ferida
cresceu, ela teve que amputar o dedo, não resolveu, tiveram que amputar a perna da minha mãe. E ela lutou 4 meses numa UTI para sobreviver. Nos disse as seguintes palavras: a sua mãe é uma mulher muito forte. Ela se preparou para correr uma maratona de 30 quilômetros e ela correu. O problema é que deram a informação errada para ela. A maratona era de 35 quilômetros e ela se preparou para correr 30. Aquela mulher tão incrível que eu amava tanto e que eu pude fazer tão pouco por ela. E no momento que eu achava que poderia viver os últimos anos da vida dela ao seu lado, faleceu. Eu disse para Deus: eu não entendo. Tantos anos longe da minha mãe, sem poder cuidar dela de uma forma prática. E agora que eu poderia, o Senhor resolve levá-la. E em oração e em lágrimas eu disse a Deus: Deus, eu não entendo. Minha mãe era nova, minha mãe morreu com 66 anos. Eu disse: eu não entendo. Mas eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é sábio. Eu sei que o Senhor é justo. E se eu não terei o privilégio de cuidar dela, obrigado, porque o Senhor ofereceu algo muito melhor para ela ao teu lado, que eu não poderia oferecer. Você entende? É esse temor a Deus que nos coloca em nosso lugar e nos equilibra quando não entendemos muitas coisas. Jó era um homem íntegro, porque ele temia a Deus. O seu temor a Deus é genuíno. Você realmente reverencia Deus como Deus em toda e qualquer situação? Ou essa reverência que você dedica a Deus é meramente uma barganha? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus.
Deus nos ensina a te amarmos de todo o nosso coração. E mesmo em meio às dores, a reverenciarmos a Ti, sabendo que tudo, Senhor, que nos ocorre continua sendo fruto da Tua bondade, da Tua sabedoria e da Tua justiça. Nos ensina o temor devido a Ti, para que o nosso coração se aquiete, mesmo na aflição.